E não há como ler, como ouvir uma passagem dessa aqui de Daniel, capítulo 3, e não de alguma maneira fazer uma aplicação para o contexto mundial em que nós nos encontramos. Isto é, o mundo, os reis do mundo, isto é, os governantes do mundo, seja aqui do nosso país, seja dos países do mundo inteiro, tem se colocado cada vez mais numa postura que mais se parece com a postura de um Deus do que a postura de um governante. Governantes que dizem o que você pode e o que você não pode comer, porque eles decidiram o que é essencial. E supermercados que são fechados, porque isso não é essencial, você não precisa comprar isso. Mas foram eles que decidiram o que é essencial. Governantes que dizem quem pode sair e quem não pode sair, sim. Quais são as pessoas essenciais e quais são as pessoas que não são essenciais. Então mas quem é que vai dizer quem é essencial e quem não é essencial? São eles, os governantes, que estão tomando o lugar de Deus e estão colocando pouco a pouco na nossa cabeça a ideia de que eles têm o direito de isso fazer. Governantes que dizem que emprego, que trabalho é essencial e que trabalho não o é. Quando essencial é o trabalho que eu tenho para sustentar os meus filhos, para dar de comer aos meus filhos, isso é essencial. Mas não, você pode morrer de fome, porque eu digo o que é essencial e o que não é essencial. E geralmente, todas as vezes, não geralmente, sempre, quem isso diz tem o seu salário garantido. Por isso que ele pode dizer quem pode ficar em casa e morrer de fome e quem pode sair e trabalhar. Vocês percebam, são governos que estão pouco a pouco tomando as nossas liberdades e dizendo o que podemos e o que não podemos fazer. Que religião pode existir e que religião não pode existir é apenas um passo. Porque se aqueles que podem viver e aqueles que podem morrer, isso eles já podem decidir, que religião é lícita e que religião é ilícita, que Deus podemos adorar e que Deus não podemos adorar, é apenas um passo. Meus irmãos, pode ser que os governantes atuais não estejam conscientes disso, mas os pressupostos para o governo do anticristo já estão sendo colocados. Nós estamos caminhando para um tempo, e não estamos longe, em que a nossa religião vai ser marginalizada, em que não nos será permitido adorar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque aquele governo decidiu que aquela religião não é essencial. E não digam vocês a mim que eu estou fazendo uma interpretação inadequada, porque é apenas o próximo passo de tantos outros que já foram dados. Isso aconteceu com com Sidraque, Misaque e Abdênago. Eles não poderiam adorar o Deus verdadeiro, eles deveriam adorar os deuses falsos e adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. E eles disseram: isso nós não podemos fazer. Eles eram bons cidadãos, eles obedeciam às leis daquele reino, eles serviam aquele rei, mas isso eles não poderiam fazer e estavam dispostos a morrer do que desobedecer a Deus. A pergunta é, meus santos, e nós? Estamos dispostos também a morrer para não desobedecer a Deus? Estamos dispostos a sofrer as consequências
por dizermos que existem valores inegociáveis, estamos dispostos a ter uma vida mais difícil, mas não renunciar os preceitos da nossa religião? Meus irmãos, nós estamos caminhando para isso e devemos repetir isso que os jovens disseram. Diante da fornalha ardente, eles disseram: se Deus quiser, Deus pode me livrar da fornalha ardente, mas se Deus não quiser, nós seremos queimados, mas seremos obedientes às leis do nosso Deus. Versículo 17: se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó Rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Diz então que eles foram lançados na fornalha. Deus permitiu que incólumes eles permanecessem, isto é, que as chamas não os tocassem, e aquilo foi tão forte ao coração do próprio rei, que o rei bendisse a Deus, porque eles desobedeceram ao seu decreto. Versículo 95: exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus.